Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje no vídeo vamos falar sobre uma aplicação do Teorema de Green e comentar um pouco sobre fluidos. A motivação para o Teorema de Green vai ser o cálculo dessa integral de linha na região C de 2y dx, na curva C de 2y dx mais x ao quadrado dy, onde C é esse triângulo aqui, diverso 0, 0, 1, 0 e 0, 1, orientado no sentido anti-horário. E lembrando do Teorema de Green, a aplicação vai ser a integral dupla sobre a região D, delimitada pela curva C, da derivada parcial em relação a x do termo que acompanha o dy, e a derivada parcial em relação a y, o termo que acompanha o dx, dA. E então a gente vai chegar em 2x menos 2 dA. Agora a gente tem que delimitar quais dos d's que vai vir primeiro, dy ou dx, e quais vão ser os limites de integração. Para isso a gente olha a curva, fazendo essa reta em relação ao eixo y, a gente vê que o x está variando sempre de 0 até 1, e o y varia de y igual a 0 até y igual a 1 menos x. Ou seja, o y não está variando numericamente, ele está variando em relação ao x. Certo? Então, substituindo os limites de integração, e como o y que está variando em relação a x, ele vem para a parte de dentro, então de 0 até 1 menos x dy e de 0 até 1 dx. Resolvendo primeiro essa parte de dentro do dy, a gente chega que a integral de 0 até 1 menos x de 2x menos 2 dy. A gente vai tratar o 2x e o menos 2 como constante, então é bem simples de resolver. E depois, substituindo pelos valores, os limites de integração, o máximo e o mínimo, a gente vai chegar em menos 2x ao quadrado mais 4x menos 2. Esse é o valor que a gente resolveu usando a parte do dy. Falta resolver a parte do dx. Tendo aqui uma colinha do valor que a gente resolveu, menos 2x ao quadrado mais 4x menos 2. E agora integrando em relação a x, a gente vai chegar em menos 2x ao cubo sobre 3, mais 4x ao quadrado sobre 2, menos 2x. E esse 4 simplifica com 2, e aqui sobram 2. E os limites de integração máximo 1 até 0. Então, isso vai dar menos 2 terços, mais 2 menos 2. O mais 2 com menos 2 se cancelam, isso vai sobrar menos 2 terços. E o 0 vai anular tudo. Então, o resultado dessa integral de linha é menos 2 terços. Se a gente estivesse indo pelo sentido horário, o resultado dessa integral seria mais 2 terços. Porque você muda o sentido, a orientação da curva, certo? E agora para comentar um pouco sobre o cálculo vetorial como uma analogia de fluidos, a gente pode pensar como fluido, essa coisa que flui, exatamente flui, que passa, que transita. E agora, esse é o V, é um campo de velocidades do fluido, né? V que depende de x, de y e de z. E numa situação ideal, a gente teria um campo de velocidades uniformes. Ou seja, o divergente de V seria igual a zero. V é o campo de velocidades. Mas na situação real, a gente tem sempre o aquecimento ou resfriamento do fluido. E a gente pode perceber isso se o divergente de V for positivo, a gente tem um aquecimento. Se o divergente de V for negativo, a gente tem um resfriamento do fluido. Isso também pode ter outros motivos, mas em geral o aquecimento e o resfriamento são ligados a essa variação ou indicam essa divergência ou positiva ou negativa de V. Se ela for igual a zero, o fluido está numa situação ideal de campo de velocidade uniforme. E é interessante que se a gente olhar a equação da continuidade, essa que o divergente de ρ, que é a densidade do fluido, vezes V, que é a velocidade, campo de velocidade, mais a derivada de ρ em relação ao tempo, é igual a zero. Essa é a equação de continuidade. E ela é respeitada, porque intuitivamente, porque se o divergente de V for positivo, ou seja, no caso de aquecimento, ou seja, localmente ele está divergindo, ele está indo para outros locais, a quantidade de massa do fluido que vai ter aqui vai ser menor, ou seja, o que tinha antes é maior do que tinha depois, ou seja, teve uma diminuição, então a derivada de ρ em relação ao tempo foi negativa. Isso é bem intuitivo e concorda com o que a gente já pensa normalmente sobre os fluidos. Então era isso.